Meus irmãos, essa passagem, nós lemos em Mateus 22 ao 33, ela nos dá e nos revela algo bastante interessante e importante para os nossos dias. Primeira coisa, se teve alguns discípulos que jamais se afastaram de Jesus. Esses discípulos eram Pedro, Tiago e João. Ao longo dos evangelhos, você vai ver a proximidade desses três discípulos de Jesus. Foi os três que contemplou a transfiguração de Jesus. Os três que tiveram essa visão acerca de Moisés e de Elias no monte. Então era muito difícil. Assim como o presbítero disse aqui, era também muito atípico Jesus terminar de pregar, para se despedir da multidão e mandar os seus discípulos sair. E eu já disse a vocês que nenhum texto está na Bíblia de paraquedas. Está aqui porque é coincidência, caiu aqui, a história foi assim. Não, o texto está aqui porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, nos instruir acerca de alguma coisa. Jesus terminou de pregar. É lógico que Jesus precisaria de ajuda para despedir a multidão. Lógico que ele ia precisar. Era muita gente. Mas Jesus manda, o texto diz, ele ordena aos discípulos, atravessem para o outro lado. Eu imagino os discípulos se perguntando, mas por que isso agora? Por que o senhor quer que a gente atravesse para o outro lado? Primeiro, como que o senhor vai para lá? O senhor sempre viaja com a gente. Por que nós temos que ir sem a sua presença? Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos é o seguinte, é sobre a questão da ausência da presença. Porque tem hora que parece que está tudo certo, e nós não percebemos a ausência da presença. Os discípulos de Emaús, no capítulo 24 do Evangelho de João, eles, quando Jesus vai se afastando deles, eles dizem assim, Senhor, fica conosco, não vai embora. Ora, deixa eu falar uma coisa sobre a questão da ausência da presença. Muitas das vezes esse ambiente aqui, parece que a presença está, porque o ambiente nos engana, o barulho nos engana, as nossas emoções nos enganam, as nossas sensibilidades nos enganam. É por isso que a Bíblia não diz assim, que o justo viverá da emoção, o justo viverá do coração, o justo viverá do dinheiro, o justo viverá da percepção. Não, a Bíblia diz assim, que o justo, meu justo, viverá da fé. Oh, glória a Deus. Aleluia, é da fé. É. Repete comigo assim, ó, fé. Por que as nossas batalhas, o inimigo quer acabar com a nossa fé? Porque quando ele acaba com a sua fé, a ausência da presença se vai e você nem percebe. A Bíblia diz assim que Sansão se levantou para guerrear, dizendo, eu vou vencer mais uma vez, e o texto diz, não sabia ele, que o Espírito já tinha saído dele. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem gente cantando sem presença, tem gente pregando sem presença, tem gente andando com Bíblia, Rafa, debaixo do braço sem presença, tem gente estudando a palavra, lendo a palavra sem presença. Ô, glória! Deixa eu falar para a igreja do Senhor aqui, sem a presença nós não vamos sair daqui. Um dia Deus se aborreceu com o povo e disse para o povo assim, eu não vou mandar meu anjo aí. Beleza? Eu não vou mais. Vocês só me aborrecem, eu não vou. Mas quem conhecia a presença, disse para ele assim, Senhor, pode nos matar aqui, mas sem tua presença a gente não sai. A gente não vai.
a gente não dá um passo. Quem aqui nesta noite tem saudade da presença? Presença. Hoje eu disse aqui na Escola Bíblica Dominical que a autoridade, a unção do Espírito, o avivamento do Espírito nos dá ousadia que nem nós esperamos. Por que tem alguns que estava contando que antigamente, Bruna, a gente chegava, eu era garotão, a gente chegava com os meninos que pregavam, os meninos que tinham pregado, lembra do Silval, lembra? Sabe? Chegava para pregar, os meninos chegavam para pregar, não tinha muito intelecto, não tinha muito conhecimento, mas dizia assim, ó, Deus vai batizar com o Espírito Santo hoje. Cheio de ousadia. Deus batizava, era assim mesmo. Tá entendendo? Porque isso aí, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí não é o homem. Isso não é o homem, isso é o Espírito. Não é à toa que os três meninos olharam para o maior homem, o maior déspota daquela época e disse assim, você pode tocar símbolo, você pode tocar o que você quiser, a gente não se prostra, a gente não adora, a gente só adora o Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha convicção da presença. Vou falar uma coisa para você, gente. Sem a presença não dá. Tem um hino que diz, né? Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Ô, Glória, eu estou pregando para alguém aqui que você tem tentado, mas eu preciso dizer, sem Jesus não dá, não. Estou sentindo uma graça aqui. Decalada suia, negar. Não dá. Não dá. Pastor, a minha vida está uma bagunça. Chama Jesus para entrar, para organizar esse negócio aí. Ô, Glória, sem Jesus não dá. Tá entendendo? Tem gente enchendo a cara para tentar esquecer os problemas, mas quando a brisa passa, ele vai perceber que nada resolveu. Sabe por quê? Porque sem Jesus não dá, é só ele. Ele dá a última palavra, ele muda o diagnóstico, ele entra onde ninguém entra. Sem Jesus! São 20 anos pregando. O dia que eu subi no púlpito, já aconteceu. Para pregar sem Jesus, não saiu nada, gente. O sermão, presbítero, foi grande. Tinha feito, falei, eu vou arrebentar. Aí Jesus falou, você vai? Eu não vou com tu, então. Vai lá. Eu preparei, missionário, para falar 1 hora, em 10 minutos eu falei, não tinha mais assunto, não tinha mais palavra. Eu fiquei que nem aquele irmão procurando versículo na Bíblia, sabe? Não acha, não acha, não acha, não acha, não acha. Porque é algo muito profundo, isso aqui é espiritual. Nós também, muitas das vezes, não percebemos a ausência da presença. Aquele hino que as irmãs cantam, né? Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Davi, quando teve consciência do seu pecado, ele diz assim, não afaste de mim o teu espírito. A gente precisa ter isso aqui, gente. Vou falar uma coisa para você, pode perder tudo, não perca a presença de Deus na sua vida não, irmão. Não vai nessa ideia da falsa paz. Não, pastor, tá tudo bem. Não tá não, querido, não tá. É falsa paz. Não acredita nesse negócio. Não existe isso. Porque na mais terrível tempestade, com Jesus presente, você chega do outro lado. E é lógico. O que vocês acham que eles estavam fazendo? Eles estavam, o texto diz assim que o vento era contrário, né? E conforme eles lutavam contra o vento, é fato, com certeza, que um olhava para o outro e falava, por que Jesus está aqui? Porque se ele estivesse aqui, uma vez ele estava aqui, ele estava dormindo, nós chamamos ele. Falou, mestre, o barco vai afundar. Por que vai afundar, menino? Uma tempestade dessa, eu sei que o senhor está num sono bravo, pega um balde, vamos tirar água dentro do barco que vai afundar. Ele falou, peraí, deixa eu ver isso aqui. Vento! Mar!
acalma-te. Se ele tivesse aqui, não estava acontecendo essa tempestade, não. Mas Jesus não estava. E aí, olha que coisa interessante. Eles também não voltaram. Porque presta atenção. Não sei se você já viu nas Olimpíadas, aqueles cabras com aquelas barco a vela, certo? E eles vão a favor do vento, ok? É a favor do vento. O vento ajuda a quem é mais esperto a vencer. E eles ficam ali, ó. É por isso que se você olhar nas Olimpíadas, essa temporada de competição, ela demora muito, porque depende de vento. Ora, se o vento era contrário, era melhor voltar. Não era mais fácil? Nós estamos falando de pescadores, de quem entende de mar. Vamos voltar, porque o vento vai levar nós de novo para lá. Só que Jesus mandou atravessar. Isso aqui, gente, isso aqui é um peso da vida cristã, entendendo que alguns não entendem. Não tem possibilidade de volta. Ah, mas é que eu voltei. Você está em desobediência, querido, porque Jesus mandou atravessar. Não dá para chegar na margem e dizer, Jesus, a gente não conseguiu. Eu falei, eu mandei fazer o quê? E a Bíblia diz assim, que a alma do Senhor não tem prazer naquele que recua. A Bíblia diz assim, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deixa eu falar uma coisa para tu, tem coragem de reconhecer que tu está em desobediência? Porque é mais fácil pregar o seguinte, né? Não, pastor, eu caí, eu não aguentei, por isso eu voltei para trás. Então, agrega aí e desobedeci. Porque eu provo para tu que não tem um obediente, que mesmo que ele chegue quebrado do outro lado, ele não receba vitória. Não tem um que obedece. Ah, eu não obedeci por causa de A. Ah, eu não obedeci por causa de B. Ah, eu não consegui por causa daquilo. Ei, aquele que te mandou garante que você vai chegar lá. Atravessa essa tempestade. Eu vou finalizar. O livro de Salmos diz assim. É profundo esse salmo. E ele conhece o nosso aceitar, o nosso levantar, né? Salmo 139, né? Ainda antes que houvesse uma palavra que saísse da nossa boca, já sabe. Há um mistério nesse salmo. O mistério desse salmo é Deus assistindo. Deus assiste. Deus vê. Deus sabe no profundo o que está acontecendo. Há um mistério profundo nesse salmo aqui. Ele diz assim, ainda antes que os meus ossos eram uniformes no ventre da minha mãe, já me conhecia. O salmo continua sendo lindo e conforme ele mergulha na presença de Deus, quem mergulha revela caráter. Quem mergulha revela quem é. Quem mergulha diz quem é. Você esconde de mim o que você é, mas para Deus você precisa dizer quem você é. Tá entendendo? E aí, no salmo ele diz: vê se há em mim algum caminho mal. Opa, vê se há em mim, Senhor, purifica, muda meus caminhos, meu caráter, porque não dá para ficar do jeito que está. Uma vez que você está, você precisa mudar. Uma vez que você precisa mudar, você vai receber aquilo que Deus tem para te dar. É mudança. Você começa a revelar, então ele começa a abrir o coração. Aí, o que Jesus está ensinando aos discípulos? Ei, eu não estou, mas eu estou. Eu não estou, mas eu estou. É cristã é isso. É quando nada que vai, vai. Mas tá impossível. Meu Deus é o Deus do impossível. É cristã. Jesus,
deixa, porque o que a tempestade é? A tempestade, ela é pedagógica. A tempestade, ela traz experiências. A tempestade, ela traz amadurecimento. Pastor, tem gente que não passa pelo processo, como o presbítero falou, tem gente que não passa pela tempestade, tem gente que não passa, tem gente que é reprovada, é verdade. Mas tem gente que continua lutando. Lutando, lutando, eles estão lutando. E aí vem o inacreditável, irmão. Jesus vem andando por cima das águas. Jesus vem. Como o presbítero nos disse aqui, ele não parou o vento, não parou o mar, ele anda por cima da tempestade e ele se aproxima do barco. Fala a verdade, gente. Prometo, nós já vai terminar para orar. Não era mais fácil uma comunicação, Isabel, se ele tivesse feito assim? Vento, mar, calma. Mas Jesus tenta comunicação com eles diante do vento, diante da tempestade. Porque percepção para ouvir quando tudo está quieto, qualquer um tem. Tá entendendo? Mas sensibilidade para ouvir quando tudo está num barulho, numa tempestade terrível, é para quem está concentrado, focado. Tá entendendo? Jesus está gritando daqui, sou eu! E eles estão dizendo de cá, com o balde tremendo. É fantasma, é fantasma, é fantasma, é fantasma. Azedou o pé, é fantasma. Jesus diz, não tem mais, sou eu. O texto me faz entender que eles escutam o que Jesus fala. Eles escutam o que Jesus está dizendo. Ele dizendo, sou eu. Isso já é bom demais. Porque se eles já estão escutando o que Jesus está falando, tá bom. O problema é quando você não está escutando, irmão. Já falei aqui algumas vezes como pastor dessa igreja. Quando Deus fala comigo 1, 2, 3 vezes a mesma palavra, o mesmo assunto, eu já fico meio que aguçado. Falo, Jesus, está repetindo a mesma coisa para mim? Será que eu não estou entendendo? Eu não estou ouvindo a tua voz? Será que eu não estou em desobediência? Porque Deus está falando a mesma. Tu liga o rádio, é a mesma palavra. Tu vira a esquina, meu irmão, estava meditando nesse texto aqui. Você já... Tá entendendo? O pastor vai pregar, você fala, misericórdia, era o texto. Ou seja, você fala, Deus está falando. E tem gente que fica só nessa base, confirmação, confirmação, confirmação. Então, que glória linda, é lindo demais a confirmação. Mas desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se Ele está falando contigo, reage, muda de atitude, desperta para a palavra. Escutamos Ele. Não sei se vocês estão aqui mesmo. Está conseguindo ouvir Jesus do Esses dias, Rafa, eu estava dizendo algo aqui, eu falei, veja só, eu não tenho conhecimento suficiente para debater com alguém acerca de várias coisas, conceitos filosóficos, alguns princípios teológicos que eu apoio muito. Eu não tenho conhecimento para isso. Era capaz de eu tomar um banho. Só que se alguém tentar colocar em dúvida a minha fé, aí ele apanha. Por quê, pastor? Porque se eu tentar debater com alguém na linha somente do intelecto, do raciocínio, eu me perdo. Porque a Bíblia diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí alguém diz assim, mas como que tu diz isso? Simples demais, na minha vida, não sei da tua. Eu tenho experiências de fé que não há explicação literal. Alguém tem aqui? Eu tenho experiências de fé que não dá para explicar na margem da ciência, na margem da filosofia, na margem do intelecto. Não dá. Alguém vai dizer assim, é sorte, eu vou dizer. Foi Deus.
Alguém vai dizer assim, mas no mínimo alguém pesquisou sua vida no Facebook. Cai do cavalo, eu não tenho Face. Alguém viu as tuas fotinhas no Insta? Não tenho Instagram, não tenho. Eu sei que eu tenho um relatório da minha vida nas mãos de Deus. Ele conhece o profundo, o oculto, o escondido. Ele sabe quem eu sou e sabe quem você é também. Esse é o que é. Se você for perguntar para alguém, para um cientista, para um físico, Jesus andou sobre a terra. Ele também andou, ele vai dizer, que é isso? Ninguém anda, ninguém anda. Só que Pedro tem uma experiência de fé. Nós estamos aqui pela experiência de fé. Nós não estamos aqui por outra coisa. É uma experiência de fé. O justo, ele andará de glória em glória. É fé. Pedro ouve a voz e com medo ele diz assim, se és tu. E aí eu preciso lembrá-los, que eu disse a vocês que se existem 3 discípulos que nunca ficaram sem Jesus ao longo do seu ministério, é Pedro, Tiago e Pedro é o primeiro a dizer. Por que nenhum deles disse, manda que eu vá? Porque Pedro é o que mais sentiu a ausência da presença. Aleluia! Pedro foi o que mais sentiu a ausência. Por isso que nenhum se manifestou. Pedro estava dizendo, essa tempestade vai nos matar. Mas eu estou com tanta saudade dele. Da cadária. Esse vento está cada vez pior, mas eu queria tanto que ele tivesse aqui. Quando ele escuta a Rebeca, a voz dele dizendo, ei, não tem mais, sou eu. Pedro largou o balde e disse assim, então manda eu ir com tu aí. Manda eu ir. Eu quero ele. Os discípulos olharam e falaram, Pedro, é um fantasma. Ele diz, ei, vou fazer uma pergunta para tua irmã. Tu iria? Porque a gente lê às vezes a passagem, vou fechar aqui, tá? Às vezes a gente lê a passagem bem fácil. Você iria? Essa é a questão. Ó, como o princípio é princípio de fé e não literal. Não é intelecto, não é coisa humana. Porque os homens diziam, Pedro, se tu for, tu vai morrer afogado. Pedro, se você pisar nas águas, olha o vento, não tem ninguém ali, é um fantasma, não é ele. E a voz continua, vem, 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 vem Pedro, vem, vem. Vai doer, mas eu preciso que você repita isso comigo. Diga comigo assim. A minha fé me traz, ou deveria me trazer, diga assim, me traz momentos de ousadia. E eu não tenho direito de condicionar alguma coisa. Pedro não poderia ter olhado para os meninos e falado, já sei, Jesus é tu mesmo, manda o vento e o mar parar que eu vou. Porque a fé não me dá direito, Paulo, de condicionar alguma coisa. Quer cavar um pouquinho mais? Tu escolheu a prova que você ia passar? Tu escolheu o vento que ia vir? Tu escolheu quem ia se levantar? Tu imaginava que era essa pessoa que ia te trair? Tu imaginava que seria essa a decepção? Porque a fé não me deixa condicionar o que vai vir. Estou pregando para quem é crente aqui, para quem crê. Como eu não tenho poder para condicionar, eu tenho ousadia para obedecer. Cala a boca que eu vou. Pedro, mas tu vai morrer. Cala a boca que eu vou. Ele mandou eu vou ir. Pedro, não faz isso. Tu conhece mar, tu conhece tudo de mar, rapaz. Tu sabe que isso é loucura. Quantas vezes nós
pescamos, já achamos tanta coisa no meio da madrugada aí, cansado. Nós estamos cansados, estamos delirando. Ele está dizendo, eu conheço a voz dele, ele está mandando eu ir. Eu vou, eu vou. Calada, suira mandaria. Eu vou profetizar para alguém aqui nessa noite. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Jesus está chegando aí, no meio desse vento, no meio dessa tempestade, e nessa noite aqui, está saindo uma palavra dele. Vem, vem para receber, vem para receber. Calando e camandar. Nós temos passado, pastor Bezerra, uns processos, fala a verdade, se a gente conversa. Esses dias eu disse a alguém, eu estou estranhando eu mesmo. Por quê? Porque o processo está criando alguém em mim que eu nem quero. O processo faz isso. Eu lidei com pessoas machucadas e essas pessoas se tornam outras pessoas. Alguém que já foi traído se torna outra pessoa. Alguém que foi machucado se torna outra pessoa. Isso são reflexos da guerra, da batalha, da tempestade. Tem gente que não entende. Tem gente que fica julgando. Tem gente que fica atacando pedra. Mas essas pessoas sabem a dureza que está sendo a tempestade. E quando elas veem Jesus, escuta a voz dele e diz: eu só tenho ele, eu vou até ele, eu vou buscar ele ali. Não dá para você dizer a alguém, simplesmente não vai. Porque tem gente que diz assim: eu prefiro correr o risco da morte do que ficar aqui a afundar, sendo que eu estou vendo ele bem ali. As piores pessoas, eu acredito, no reino de Deus, são aquelas que nem sequer tentam, que não saem do lugar, que são estacionadas, estagnadas, acomodadas. Oh, glória a Deus, que prefere morrer do que tentar nessa noite, em nome de Jesus. Reage! Reage! Oh, recebe ousadia! Recebe ousadia! Esse espírito de covardia cai por terra! Recebe ousadia! Reage por alguém, reage pela sua família, reage pelos seus filhos, reage pela tua própria vida, mas reage. Não prefere morrer, não prefere ficar parado, porque se Jesus está dizendo, vem, 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 rompa nessa noite. Oh, cadê os adoradores? Abra a boca para adorar. Quem tem glória? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem trouxe? Quem trouxe? Oh, a presença, este varão aqui nesta casa, é a presença dele, passeando aqui neste lugar, é ele. Alguém diz aos mineradores, vocês têm ideia
que os mineradores passam? Alguém diz aos mineradores que esse serviço é uma loucura. Você vai e pode ser que você não volta. E ele vai dizer para tu, para mim, tem uma família lá, tem 3 crianças. Eu só sei fazer isso, eu só sei trabalhar com isso. Mas você pode ir e não voltar. Eu nunca penso assim, eu tenho certeza que eu vou e eu vou voltar. Eles estão me esperando. Oh, glória a Deus. Pedro foi tomado de uma certeza que ele diz, eu preciso ir. Por que você veio aqui hoje, querido? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Glória a Deus. Para antes de acalmar a tempestade na sua vida, é ver se você tem ousadia. Ver se você tem coragem de romper. De parar de ouvir os outros. Para de ouvir os outros. Para de ouvir pessoas negativas. Pessoas que não acreditam. Se posiciona por você mesmo. Ele vai. Ele vai. Pisou nas águas. Olhando para Jesus. Ele não afundou mais nenhum milímetro. Ele dá um passo, 2 passos, e ele não afunda nenhum milímetro olhando para Jesus. Realmente é extraordinário. Realmente, não tem como não achar extraordinário. Já tentou ficar de pé na água? Já tentei fazer isso correndo assim para atravessar a piscina. Afundei. Esse dia eu estava cheio de fé, de coragem. Mas afundei. Pedro não afunda nenhum milímetro. Pedro nos revela uma coisa interessante, que o medo, como diz o presbítero aqui, o medo, ele não se alia à fé. O medo, ele não dá base para a fé. E além do medo, a falta de foco te faz afundar. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando Pedro se impressiona com as águas, com a tempestade, ele não se afundando, aí ele começa a afundar. Porque ele se impressionou. Você já viu isso aí, gente? Já viu? Isso acontece com a gente. A gente dá mais ibope para aquilo que está acontecendo do que a presença de Deus no ambiente. Querido, você deu mais ibope para as palavras malditas e negativas que te deram do que para as palavras de bênção que já foram proferidas na sua vida. Ah, pastor, mas é que eu fui amaldiçoado. Mas Jesus não te comprou, não te lavou, não te limpou, não pagou preço. A gente dá mais audiência. Pedro começou a dar uma audiência danada por vento, por mar. E aí sim ele começou a afundar. E aqui, meu amigo, aqui não é afundar gradativamente, não. Porque você já se afundou? Alguma vez já? Pulou achando que sabe nadar e foi afogado? Aconteceu isso. Comigo também. Né? Sabe? Pensei que só era eu que era meio besta. Eu que achava que, né? Certo? E aí você pega, né? Pedro começou a afundar de verdade. Exatamente. Só que aí, ó, ele grita, mestre, socorro. E o que que Jesus faz? Jesus não é gente, não. Não acaba subir. Pega nos braços dele aqui, ó. Do lado de Jesus agora ele não afunda. Olha uma coisa interessante. Ele está com medo, mas está de pé. Jesus tranquilamente diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Parado. Para a gente orar e cantar o hino, ó. Depois da experiência nas águas da tempestade, Jesus não podia ter acalmado a tempestade? Sim ou não? Mas o texto também diz que os dois retornam para dentro do barco. Ainda tem tempestade, ainda tem vento, mas agora a ausência sentida da presença vai voltar para dentro do barco. Ô glória! Alguém já pegou isso aqui, não é verdade? Ô glória! Ô glória!
Ô, glória. Vamos comigo, ó. Eles vêm vindo juntinhos. Aí quem está lá dentro dizendo que era fantasma, meu Deus do céu, olhou e falou: não é possível isso. Pedro está trazendo o fantasma para cá, para dentro do barco. Como pode isso? Porque ninguém vai entender a sua experiência, ninguém vai compreender o que você está passando, ninguém vai ter resposta. Quando entrou dentro do barco, ei, missionária Nilda, quando Jesus entra dentro do barco, ele diz assim: vento, mar, acalma. Podia ter sido ao contrário esse trem, não? Não é. É para você aprender que ou você depende dele, dos meios dele, dos métodos dele, não é do jeito que você quer. Não é. Ah, eu tentei trazer fulano e ele não vem. Pois é, meu querido, não é do jeito que tu quer, não. Não vai vir mesmo. Tá entendendo? Eu tentei forçar, não adianta forçar. Se forçar, piora. Já viu gente? Quando tu vai forçar, piora. Tem gente que não estava nem desviando, forçou, desviou. Não é verdade? Porque não é do seu jeito. Então, deixa eu falar uma coisa para tu. Deixa a tempestade correr. Deixa o vento se levantar. Porque quando Jesus voltar para dentro do barco, ô glória, eu estou falando para alguém aqui que Jesus está voltando para dentro da sua vida. Vai deixar Jesus voltar ou não vai? Vai deixar ou não vai? Ô glória! Ô glória! Ele vai começar a colocar o que está fora no lugar. Vai dizer: cheguei! O dono da casa chegou! Oh, glória!